Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com 3 super convidadas, super mulher especial. Hoje eu tô aqui nas referências, mulheres referências a esse mercado. Bem-vindo a mais um episódio nosso do Conexão Customer, da segunda temporada. Super feliz, porque pra gente conseguir a agenda desses profissionais também é bem complicado, mas eu tenho absoluta certeza que vocês vão amar esse bate-papo de hoje. Vocês vão descobrir coisas que vocês com certeza não sabiam. São duas super convidadas e a Camila, mais uma vez, já agradecendo por estar aqui novamente aqui pra gente sabatinar elas. Muitas perguntas polêmicas. Que vocês já viram muito elas por aí, vocês já viram em diversas palestras, você vê lá, e palestra legal, recebendo prêmio e tudo, mas quem são essas pessoas por trás? Então a gente vai conhecer, vamos falar um pouquinho, mas já agradecendo aí a disponibilidade de vocês por estar aqui com a gente. Antes de passar a palavra para elas, mais uma vez, queria agradecer os nossos apoiadores que viabilizaram o projeto. A Bidu, que hoje é a maior plataforma de engajamento de Employee Experience da América Latina. A gente vai falar um pouquinho, então quem quiser depois conhecer um pouquinho mais, bidu.com.br. E a Coffee Life Brasil, aproveitar aqui para poder presentear nossas convidadas. A Coffee Life Brasil é um café premium, então dentro de uma pontuação de 0 a 100, os cafés acima de 84 de pontuação. Só que além de ser um café premium, ela já tem alguma diversidade, fez uma outra pegada de café. Em 2 viés, um saborizado. Então lembrar que você tomava um café com bolo de milho da fazenda. Então agora um café com sabor milho, goiaba. E tem cheiro. Cheiro. Então tem uma linha saborizada e tem uma linha health. Também, pra quem quer... Mulher conhece, né? Colágeno. Chá verde junto com café. Um negócio antioxidante. Então tem... acho que bacana do Coffee Life Brasil é que também traz uma pegada diferente. Tem que ser um premium, mas saudável não. Então já queria de antemão presentear as convidadas. Aqui tem que legal. coco, banana e milho. Milho verde. Qual vocês preferem? Qual que você gosta? Eu vou na banana. Pode pegar. Eba, obrigada. Vamos de milho, vou experimentar. Coco. Que delícia. Bom, Obrigada. então obrigado aí, Bidu, obrigado Coffee Life. Aliás, uma boa conversa tem que ter café. Né? Ó, e um café bom vai bem, né? Obrigada. E principalmente para empresas que o cara toma muito café, você pegar uma linha health, acho que é importante também. Chique, porque senão chique apresentar pro seu cliente. Vamos chique, provar um vamos. café XPTO, já puxa assunto. Não tem assunto, já fala de café. Então vamos lá, vamos começar a brincadeira. Camila, mais uma vez, super obrigado por você estar aqui com a gente nesse bate-papo e conseguir também estar aqui você. A gente vai evoluindo, né? Eu fui pensando que perguntas a gente podia fazer já aqui, né? Então vocês que acompanharam os outros episódios, a Camila já teve um e no próximo de fechamento ela vai estar junto também. Muito bacana. E vamos lá, nossas amigas convidadas, super convidadas. Então, pessoal... Não, vou fazer o seguinte, em vez de eu apresentar, primeiro eu vou deixar que elas se apresentem como de costume em palestra. Como tá no LinkedIn, como tá no né? LinkedIn, como vocês conhecem. E aí depois a gente vai pra brincadeira legal que a gente conhecer realmente quem são as pessoas por trás e como chegaram. Legal? Mais uma vez, sejam bem-vindas. Super, super obrigada por estarem aqui com a gente. E quem primeiro? Primeiro a gente fala assim, primeiras damas, né? Aqui agora a gente tá cheio de damas. A Paulinha, porque eu acho que ela tem... Ih, jogou pra amiga aqui. Boa. Jogou pra amiga. Não, essa é a parte fácil. Eu vou começar pelo fácil, porque é difícil a segunda pergunta. Entendi. Então, ó, Paula Pimenta, né? Como tá no LinkedIn, ficou grande agora, mas eu sou General Manager da The Body Shop. A The Body Shop é uma marca do grupo Natura &Co, né? Porque muitas pessoas não conhecem, de cosméticos. Sou também LinkedIn Creator, desde o ano passado. Acho chique. Adoro falar do tema de CX, então dou muita palestras, assim, então fui lá palestrante. Coautora de um livro também. Então, assim, já tá com bastante coisa. Isso é a idade, né? Então é mais ou menos isso. Não, com 25 anos tá bom, É isso, o que tá lá, né? O que de bate pronto tá lá, né? Porque, gente... Não, e já tá há muito tempo na The Body Shop ou não? The Body Shop eu fiz 1 ano agora. É porque eu conhecia mas muito a Paula da Natura. Não, a Paula da Natura. Não, agora é The Body Shop. Agora né? é The Body Shop. O grupo eu já vou fazer 9 anos que eu já estou no grupo Natura. Passa muito rápido. Muito rápido. Então, assim, já passei em várias empresas multinacionais. Sou engenheira de alimentos, então não tem nada a ver. Mas comecei 15 anos trabalhando com alimentos. E na área de qualidade de produto. Então, isso tá tudo no currículo lá do LinkedIn, mas tô entendendo que não é o assunto hoje. Não, hoje a gente vai descobrir essas histórias. Engenheiro de alimento, o que você tá fazendo nesse negócio? Podia estar fazendo café, podia estar no agronegócio bombando. Mas eu já fiz muita coisa, ó. Eu já fiz... já trabalhei em frigorífico.
em fábrica de molhos. Depois eu fui pra farinha de trigo, moagem de trigo. Então tem muita coisa pra gente descobrir aí, gente. Então Exatamente. já tá vendo que Eu queria saber o que passa na Aham. cabeça de alguém com 17, de falar assim, acho que eu vou ser engenheiro de alimentos. É. Eu não sabia nem que existia com 17 Tá essa vendo? função. Pra mim, engenheiro só construía Isso é uma prédio. longa Depois que eu história. descobri que tinha várias Tá outras vendo aí o que a gente vai descobrir aí? engenharias. Olha só. Que bacana. Incrível. E aí, Lu? Eita. Muito obrigada. Tô feliz de te ver aqui em São Paulo, que a gente Tô aqui também direto. acaba se vendo bastante. Ele já tá no quase Rio. falando meu, ao invés de Né? parceiro. Mas não dá. Não Não dá. dá. O Wellington Tá todo não no- consegue fazer. Tô no Mas esquema. estou muito feliz de conhecer vocês, meninas. Tenho a alegria de dividir esse dia aqui, essa tarde com vocês. Então, eu estou já há alguns anos trabalhando com atendimento, com CX. E hoje estou numa fase de transição. Então, a minha última a empresa que eu trabalhei foi a Nubank. E eu saí no final do ano. Meu pai, infelizmente, estava doente. Então, foi um momento bem importante, assim, significativo, de tomada de decisão. Queria ficar com ele, mas infelizmente ele veio a falecer um mês depois. Mas tomei a melhor decisão da minha vida. A gente vai falar sobre isso. Dá friozinho na barriga, mas eu estou muito feliz com a decisão que eu tomei. Conheci nessa jornada, né, do final do ano para cá, o Cívico, né, que é um hub de inovação, que trabalha só com empresas de impacto social. E o Nubank me despertou muito isso, né, sobre o trabalho de diversidade, de inclusão. Nunu era responsável por 1.500 pessoas, então era o maior grupo, né, de colaboradores fora a área de engenharia e com uma diversidade pulsante. Então aquilo eu recebi muito letramento, eu fui entendendo desse segmento, ainda sou uma aprendiz e espero continuar sendo uma aprendiz, porque eu acho que isso como é importante a gente conhecer o outro, conhecer as diferenças e se complementar. E aí o Cívico me presenteou com esse convite, então eu tô lá para fazer um trabalho de desenvolver novos negócios. Fora isso, amo dar palestra, falar sobre CX, falar sobre pessoas de uma maneira geral. E tenho dado aula também em escolas de negócios. E uma delas, que é o que eu mais tenho aulas com eles, é a Startse. Então, Teacher. Não, e eu assisto Professora, várias professora. aulas, vários podcasts, tudo que eles lançam, assim, altíssimo nível. eu tô muito feliz. Viu, pessoal? Ó, já tá indo pra caminho de Cream vamos de ajudar la a transformar cream. o mundo. São pessoas que estão ajudando a transformar o mundo aqui, ó. Boa. Por aí. Vamos começar aquela primeira? Você quer fazer primeiro ou eu faço Eu tenho aquela? uma palavra em mente. Então que vai. eu queria. Acho que todas elas tiveram que tomar decisões, né? Eu também perdi a minha mãe no ano passado, muito jovem e tal. E é uma decisão muito difícil. O que você vai fazer nessa hora? Você vai ficar ou você vai atender aquela reunião que precisa ser atendida? Que é muito importante, que é muito relevante. Sim. Customer centric, a gente vive falando, mas e o pessoa centric antes, né? Só que essas decisões são tomadas ao longo da vida, e como a gente não tá aqui pra falar só de negócio, a gente tá falando sobre decisões. Como eu decido, né? E aí a Paulinha falou assim, decidi ser engenheira de alimento. Como? E eu queria que vocês falassem um pouco do processo de decisões, e aí é bem abrangente mesmo, tá? Processo de decisões ao longo da vida, assim. E aí vocês lembrarem, trazer aqui pra jogada, e aí escolham decisões diferentes, né? Se uma fala de uma, você fala de outra completamente Vamos oposta. lá pro início, vai pro início primeiro, né? Como é que foram essas decisões ao longo da vida? Tipo, grandes marcos, assim, que fala, cara, esse dia doeu tomar essa decisão. E até algumas que a gente se arrepende. Você diz que essa você não se arrependeu, né? Mas tem umas que a gente se arrepende. E eu acho que é importante contar também as decisões. Sabe aquela que você fez, com perdão da palavra, né? Que cagada. Você fala, mas era importante pro desenvolvimmente, né? Conta um pouco que eu tô aqui. Fiquei com essa palavra na cabeça. Vamos. Decisão, né? Não, Com vamos lá, a caps história de vida da decisão o tempo todo. A gente, assim, quem acompanha os outros painéis, conhecendo um pouquinho da Camila, assim, eu fui vendedor, não sei. Você vai mudando, você vai tomando decisão. Eu de queria tudo ser isso, né? vendedora de loja de shopping de surf. Pra pegar os gatinhos. Eu nem queria vender de verdade. Sempre tem um porquê Sempre por tem. detrás. Sempre tem. É bom explorar, né, gente? Eu acho que decisão, eu acho, puxo pra mim, eu acho que porque eu falei sobre isso tá pulsante em mim, porque a gente, às vezes, como eu falei, eu tomei uma decisão e certa de que tomei a decisão certa. Mas durante a trajetória, durante esses meses, você fica assim, mas será que foi mesmo? Será que eu deveria ter feito? Ontem, algumas horas atrás, eu penso sobre isso, né? E você tem que reforçar a decisão que você tomou, porque
A decisão, ela não é só no momento que você toma, é você continuar afirmando, Sim. né? Ou não, tomei a decisão errada, vou mudar o caminho. E eu acho que esse é o grande barato da vida. A gente não fica, não é... eu acho que nós somos seres fluidos, né? E mulheres, principalmente, né? Cheios nos nossos ciclos. E isso vai acontecer e o tempo todo a gente tem que entender que essa é a nossa natureza, né? Então, as dúvidas surgirão e vamos acolher essa dúvida, vamos Qual é questionar. o seu ritual de decisão, assim? Tipo, recebi uma notícia, deixa eu sentar aqui, conversa com alguém, liga pra melhor amiga. Poxa, né, não. medita. Depende da situação. Eu acho que eu fiz, nesse processo também, eu fiz constelação, né? Eu fiz algumas coisas, me conectei ao lado espiritual, mente, eu acho que corpo, eu acho que tudo isso eu estava completamente desconectada, estava toda quebrada, né? Assim, e aí, a pessoa que fez o processo de constelação, ela falou assim, você é muito racional. Eu falei, gente, não, eu não sou racional, eu sou puro coração, né? O Wellington me conhece, sabe que eu sou emoção na flor da pele. Aí eu falei pra ela, não, você tá errada, eu penso com o coração. Aí ela, repete. Eu falei, eu penso com o coração. Ela falou, repete, Luciana. Eu falei, gente, eu falei, penso com o coração. Então, realmente, né, eu sou muito do raciocinar, né? Eu acho que a minha vida inteira, a minha origem, ter vindo de uma linhagem muito simples, né? Me considero uma mulher parda. E eu acho que até, entre as coisas, deveria ter feito isso antes, mas para quem no podcast estiver ouvindo a gente, eu sou uma mulher parda, de cabelos... Eu sou pardo também, minha certidão de nascimento tá lá, eu sou também, somos dois. Eu não, na minha certidão não tá como parda, mas hoje me considero e me sinto com essa propriedade para falar sobre isso, né? Tenho os cabelos lisos, até um pouco mais do que o ombro, preto, tenho os olhos castanhos, eu estou vestindo uma blusa preta, de gola alta, com 2 colares e brincos. Então, hoje, olhando sobre tudo aquilo que aconteceu da história da minha família, você tem que parar e, primeiro, assim, respirar e falar, peraí, essa decisão precisa ser agora, então é você mesma. Principalmente com o tempo, com o cargo, com as responsabilidades, você não tem para quem perguntar. É você e você. Então, na maioria das vezes, eu tenho a minha mega guru, super mega blaster. Não indico, não entrego pra ninguém, que é minha mãe. Boa. Tudo Só queria que acontece, né? tudo que acontece eu divido com ela. E mesmo ela não conhecendo, não sabendo, ela tem uma luz maravilhosa. Às vezes uma conversa, isso sai, sabe? Então, sinto muito mesmo, porque a gente... Nossa mãe é nossa conexão, né? Muito forte. Sem dúvida. É isso. Assim, vamos lá, pessoal. Ó, já viram o que vem por aí, né? Porque, na verdade, o nosso objetivo é conhecer essa história. Então, ela já deu um spoiler do que a gente vai conhecer. Não só spoiler, mas a história da gente se descrever. Então, também vou me descrever, Boa. né? Não, e foi bem legal, porque você descreve agora como como pessoa, né? Isso aí. Então, eu sou loira, né, alta, tô de camisa branca, também tô com colares, né, fininhos aqui, brinco, e é isso, né? Então, pele branca. Legal. Muito bem. Ó, decisão, gente, acho que todos os dias a gente toma. Todos os dias. Ao acordar, eu decido como eu quero estar no dia, o que eu vou fazer, o que 35 mil decisões diárias é o que o nosso cérebro toma. Eu acho que a vida, né, das pessoas são listinha de decisões. Agora, existem decisões que são pra vida, né? Exemplo, eu decido ter um filho. Isso é pra vida, você não vai lá e devolve, né? E existem decisões que são importantes, mas que você também pode ter um risco assumido e que se você se arrepender, você dá um passo pra trás. Perfeito. E eu, a vida inteira, fui. Eu não pensava muito. Eu ia, simplesmente. Tipo, desde época de faculdade, eu falei pro meu pai, se eu não gostar, eu saio. Quem é que vai pra faculdade e fala, se eu não gostar, eu saio? Eu. Se eu não gostar, né? Então, eu decidi fazer, mas também decido que se eu não gostar, eu volto atrás e tá tudo bem, né? Então, decidi estudar fora, e depois decidi casar, e aí decidi mudar pra São Paulo, pro interior, e eu fui decidindo. Os processos de decisão, pra mim, eles são fáceis, porque eu sempre acho que eu posso realmente
dar a meia volta, né? De falar, poxa, isso aqui não deu certo, deixa... Mas sempre deu certo. Todas as vezes que eu tomei a decisão de ir, por mais que lá na frente você fala, né? O último momento que eu vivi, que foi sair de uma área de CX e ir para o negócio. Gente, eu não sabia ler DRE direito. Aí você vai para o negócio e você fala, caramba, que tanto de sigla e nome e varejo. Mas você falou de uma coisa bacana. Eu vou e posso voltar atrás, não tem problema. É isso aí. Aí ela se matando, não posso voltar porque eu tomei a decisão. Não. Né? É melhor você se arrepender de ter ido, de ter tomado a decisão de ir do que não, né? Na minha opinião. De coisas que as consequências são geríveis, né? De novo, porque tem coisas que a partir do momento que você decide, depois se arrepende, talvez não tenha volta. Então, assim, pra mim sempre foi um processo muito tranquilo ir. E aí, se não dá muito certo, eu trabalho e dou um tempo pra essa coisa, né? Tipo, até aqui, até onde eu consigo ir se não tá legal. Mas sempre deu muito bem. Qual é a decisão que eu me arrependo de ter postergado, ter adiado? Foi a história do segundo filho. Né? Porque o primeiro é o sonho, aí você realiza, que legal. Aí o segundo sempre... Outro dia eu vi um post no LinkedIn, eu acho que foi muito viralizado, porque ela falou assim, olha, é a promoção que vem, é a mudança de área. E não é que alguém fala pra você, não tenha filho agora. Mas é que você pensa, não posso fazer isso com a empresa, acabou de me promover, ai, não posso fazer isso. Acabou de me colocar aqui, nossa, seria injusto. Aí você vai adiando, ai, agora meu filho tá grande. E aí quando você vê, esta decisão não dá pra voltar muito atrás, porque a idade chega. Aí eu conheci esses dias uma amiga que falou assim, eu tive filho aos 40. Eu falei, ótimo, vou postergar até os 40. Então, eu acho que assim, a gente precisa entender que tipo de decisão a gente tá tomando. É uma decisão que dá pra voltar? E eu acho que a maioria dá. Entendi. Agora, é uma decisão que é pra vida, né? Então tem que tomar cuidado, pensar. Entendi. E eu, diferente de você, eu tenho várias pessoas que eu falo, dependendo do tema, eu sei quem eu procuro. Sim. Legal. Né? Então, assim, eu tenho as amigas, eu tenho meu marido, eu tenho a família. De quem eu acho que talvez naquele tema, né, possa se aprofundar e me ajudar e me fazer refletir, eu vou naquela pessoa. Sim. Então, eu não dei o peso pra minha mãe, né? De 100%, mas hoje eu consegui identificar as pessoas que eu tenho, né? É o gestor, é o ex-gestor, né? Então, tem Mas você um sabia, network Paula, muito que bom. bom. Que eu tenho isso também, óbvio. Mas e mesmo perguntando para por exemplo, o meu marido, eu tenho que perguntar para ela. Eu tenho que perguntar para minha mãe. É uma coisa assim, e eu acho que eu não sei se é por uma questão de validação, sabe? Aquela que te ama incondicionalmente. De forma ética, você isso é aprovado, né? Eu levo assim mais mastigada, assim, já levo mais segura, não levo com tanta indecisão, assim, sabe, para aquela palavra final. Eu acho que esse é o arremate que ela dá na minha vida. Assim. Eu tenho esse networking bom aí de vou fazer até antes, eu vou fazer uma outra pergunta, mas antes. Você falou do segundo filho aí. Vem aí? Eu fiquei na dúvida também. Tá, vem ele aí? Vem o segundo filho aí? Gente, o plano eu do tenho segundo 43. filho? Não, tá nova ainda. Eu tô achando que dá. Eu acho que dá. Não, gente, entre achar que dá e dar é uma questão biológica. Dá, não. Né? Biológico dá, não. Olha, Biológico vamos dá. pegar o É caso uma questão Cláudia Raia. Vamos biológica. falar de Não, Cláudia Raia. mas aí é uma decisão que ela... Então é assim, ó, hoje a minha decisão é, se tiver que acontecer, vai ser natural, não vai ser forçado. Claro. Né? Então, mas... E outra coisa, tem uma diferença muito grande com meu filho. O que eu sonhei, sabe quando você é novinha e você sonha em ter a casinha, o trabalho, né? Aquela coisa que você é criança. O meu sonho era ter 2 filhos, né? De uma idade parecida, que brincassem. Isso não aconteceu. Então, hoje eu tenho 2 cachorros e uma criança. Eu nem sonhava ter cachorro. Então, sonhos vão mudando, né? Mas a Paula é mãezona também com o time. Dá pra ter mais... Como é que é o nome do seu marido mesmo? Eric, ó, tá vendo aí? Oportunidade, ó, Então, e é uma decisão em conjunto. Sim. Tem decisões que são individuais, né? Tem decisões que é a família, né? No caso, o marido e até o filho, né? Porque meu filho, ele oscila entre quero ou não quero. Mas eu acho que é uma decisão que não dá simplesmente por egoísmo falar agora eu quero. Né? Show. Vou fazer. Vamos pra pergunta boa agora. Ó, como é que é? Eu sou na certidão pardo. Não ia falar moreno de praia, mas eu tô ficando meio branco. Lá, carioca, rubro-negro. Moreno de praia, gente. Se autodescreve. Rubro-negro, carioca, rubro-negro. Sou com cavanhaque branco, ficando cheio de cabelo branco. A idade vai te entregando, né? Vou nem falar quantos anos de negócio de atendimento, se é que não tá morto. Vamos lá pro início. Eu queria agora a primeira pergunta que eu vou te falar lá do início. Eu queria, até para algumas pessoas que estão começando esse nosso mercado de CX atendimento, no passado era muito início de carreira, hoje já não é. Tem gente que migra, então tem uma mudança. Mas assim,
meu sonho é ser a head de CX de grande companhia. Meu sonho era ser a chefe. Não. Como é que era lá no início? Acho que a Paula já falou um pouquinho, então até começando a falar, não, o que eu vou fazer da faculdade? Eu vou pra cá, eu vou pra lá. Como começou esse caminho? Que caminho você fez antes de virar pra esse mundo de relacionamento com o cliente? Porque muitas das pessoas que estão envolvidas nessa área, por mais que tenha... A gente ouviu aqui algumas pessoas que começaram lá como estagiário, como isso, mas não começou na área, até porque a nossa área... Não era assim antigamente, idade, né? Wellington? Não era assim antigamente, não existia muito E isso, colocar um né? ponto de virada, né? Pô. Aí pra relacionamento, até chegar num cargo de liderança como que você tem hoje. Porque às vezes a coisa mais óbvia parece, vou trazer o cara do financeiro. Por que não trouxeram o cara do financeiro? Por que a Paula? Muito bem, eu acho que a história é bem simples. Primeiro... Mas vamos lá no início, vamos lá nos 17 anos, eu fiz uma listinha das coisas que eu queria pra minha vida. E eu me lembro de poucas, eu acho que eu anotei 10, mas eu me lembro de 2. Uma foi que com 24 anos eu queria casar. E eu casei com 24 anos. Olha, e eu nem namorava a mesma pessoa, tá? Então, eu vou falar assim, foi com você, não foi. A meta era casar, entendeu? E a segunda é que eu queria ser uma executiva de sucesso. E aí, de verdade, tanto faz a escolha da faculdade. Era só uma executiva de sucesso. A visão era executiva de sucesso. sucesso. Era executiva de sucesso. Caí lá na engenharia de alimentos, gostei, vi que era uma área, tipo, Mas você fez antes? Até aproveitar, você falou que ia testando. Você testou alguma antes de ir pra engenharia ou foi a primeira? E alguém te falou sobre isso? Testei. Tipo, da onde você achou? É muita loucura, né? Porque não era um curso... Eu fui da segunda turma também, né? Tava... Mas olha, eu queria medicina. Eu tava entre medicina e engenharia de alimentos. Porque uma prima minha fazia na Unicamp. Aí eu falei, eu vou prestar os dois. Aí eu passei na engenharia de alimentos, não passei na medicina. Eu falei... Se der certo, eu fico. Se não der, eu fico 6 meses e saio. Aí, foi. Mas essa foi a primeira, então? Você não chegou a sair na faculdade, não? Essa foi a primeira e foi? Peguei e fui. Aí, um período da minha faculdade, fui pro Canadá e tal. Voltei, eu fazia estágio na Unilever e comecei na área de alimentos. Eu fiz estágio na Unilever, depois eu fui pra Cargill como trainee, mudei aqui pro interior de São Paulo quando eu me formei. Aí, tive a oportunidade de ir pra qualidade de produto, já fazia estágio nessa área. Nem queria, mas eu descobri uma coisa. Eu falei, eu vou ser boa naquilo que ninguém quer. Porque ninguém queria qualidade, ninguém queria laboratório, ninguém queria nada. Eu falei, gente, eu que sou mineira, morei no Pará 10 anos, depois fui pra Goiânia, fiquei lá 15 anos, vou pegar o que tem. O que tinha na mesa era isso, não escolhe não. Vai pronto. A oportunidade é oportunidade. Era o que bateu. Olha o cavalo selado passando aí. Minha filha passou várias vezes. Entrei nessa área de qualidade, fui, aí depois eu tive a oportunidade de ir pra Danone, aí eu fiquei quase 9 anos. Fui em qualidade sempre e fui aprendendo a gostar. Qualidade de produto. Meu filho, laboratório, qualidade de produto, ISO 9000, auditoria, PDCA, Kaizen, tudo que você imaginar. Aí, depois eu tive a oportunidade. Então, eu cheguei até head, diretora lá. E eu falo que o meu último cargo era diretora do que ninguém queria. Porque era qualidade, meio ambiente, gestão de recursos hídricos, crise e tinha mais alguma coisa que eu nem me lembro. Era isso, ninguém queria, gente, eu parei em impermeabilização de solo. Quando começou esse 14.001, eu falei, meu Deus do céu. Eu peguei isso tudo lá, era uma divisão nova que tinha na Danone de água mineral, e eu falei, vou aprender com isso aqui. E logo de água mineral, que o Brasil, a competição de água mineral, pra quem não sabe, não falta rodada, eu tô rodada na estrada. Aí eu tive a oportunidade de ir pra Natura em qualidade. Veja como a vida vai fazendo os caminhos. Então, aquilo que ninguém queria, eu escolhi, falei, eu vou ser boa nisso, porque eu vou virar referência nisso, né? Ou, no mínimo, ser uma profissional reconhecida. Deu certo, fui para uma empresa, né, que eu desejava muito, em qualidade. 1 ano depois, a minha gestora vira e fala assim, a gente tem uma posição como diretora de atendimento, a gente pensou em você. Eu falei, gente, eu não conheço nada de atendimento. Aí eu lembro que ela falou isso e eu fiquei pensando. Falei pro meu marido, e sabe o que ele respondeu? Burro montado só passa uma vez, minha filha. Ou você sobe agora... E aí eu perguntei pra ela, mas por que esse movimento? Né? Eu não entendo nada. Ela até falou, olha, a gente sabe que de tecnologia você não entende nada, mas tem uma coisa que você tem. Você coloca o cliente em primeiro lugar. E isso era verdade, porque legal. A qualidade, ela defende o cliente do ponto de vista de produto. Perfeito. O tempo todo. E eu desenvolvi a habilidade de ir nas interfaces falar de qualidade sem de produto. Sem ter o nome CX, sem ter essas coisas, né? Já aconteceu. Então, CX você pode fazer em várias áreas, né? Uhum. Fui pra atendimento, não sabia nada. E aí eu já fui como diretora.
O que é pior ainda, porque você vira referência, né? É. E aí a pessoa olha pra você, e aí? Eu, não sei. Mas aí foi uma jornada, né? Com um time bom, e a gente foi construindo. Então aí fiquei 6 anos, né? Foi um momento de muitos prêmios dentro do atendimento, de né, muita visibilidade como Natura. Tive a oportunidade de palestrar em vários lugares, muita gente abriu as portas. Vem aqui, menina, você não conhece nada, mas a gente vai te dar a oportunidade. E aí foi muito bacana. Só que eu sempre fui movida a ir fazendo coisas diferentes. Então chegou um momento que eu falei, tá bom, já entendi como funciona. E aí eu respondia, eu cuidava de atendimento de toda a América Latina para todas as marcas, mas eu tava no board de vendas. E o bichinho do negócio me picou. E eu falava, eu quero ir para negócio. Meu marido falou, mas você é engenheira de alimentos, em qualidade, o que você vai fazer em negócio? Falei, não sei, mas eu quero. E aí surgiu a oportunidade, né? Final de 2021, a minha gestora atual, que também chama Paula, me convidou, falou, olha, a gente tem uma posição aqui na The Body Shop. Eu, uau, que legal, The Body Shop, vou poder cuidar de A a Z. Então, assim, estou nessa jornada há 1 ano, é sempre um desafio, me tira muito da zona de conforto, mas eu gosto. Porque eu aprendi que eu tava lá na zona de conforto, na qualidade, porque era o que eu dominava, e quando eu fui pro atendimento, naquele eu pedaço, tenho capacidade de aprender. Pegando os outros pedaços do bolo, né? E me desafiou de falar assim, olha, você tem capacidade. Olha, não só aprendeu, como você virou referência. Mas lá Pronto, no aí perdi todo medo. E aí, você me Paulo? colocar hoje, eu vou. Sim. Antes da Lua, e acho que a pergunta é a mesma. Lá nesse início, você já tinha comentado aqui com a gente que, enfim, familiar vai, vambora, sempre se incentivou muito a você aí. Nunca teve nenhum. Vai, mas. Cara, por que você não vai pra esse caminho, minha filha? Por que você não vira. Tenta de novo pra virar. Uma proposta super legal. Tenta de assim, novo virar que médica. Sim, por que você não vira modelo? Por que você não vai pro agronegócio? Tem coisa que a resposta é óbvia. Vai assim, você não vira modelo, é óbvio. Por que você vai pro agronegócio? Não teve lá no início? Depois que começou a engrenar, vai, né? E 7? Não, em 73. 73. A gente tem a mesma altura. Não, assim, ó, nunca Por teve... isso que eu tô do lado de cada mesa, entendeu? Não, é humilhação, 73 e 72, ela é um pouco mais alta. Não, nunca teve nenhum momento, assim, de duvidar. Pelo contrário, porque eu não duvidava de mim. Então, e eu não dava espaço pro outro duvidar. Então, isso tem muito a ver com rede de apoio, com família, com a forma com que eu acho que isso você tem muito a ver também, né? com a família, com como eu fui criada. Então, assim, o meu pai e a minha mãe, e até meu pai, ele diz que se arrepende disso, mas ele fez. Ele criou pro mundo. Então, ele me deu toda a educação e ele você sempre me incentivava. Pra... O meu pai era daquele que, assim, podia ser a pior coisa. Ai, ficou ótimo. Né? Você ficou corajosa. Então ele sempre me empurrava. Eu sou a mais velha de 4, morei no Pará, gente, aí, tipo, de tudo. Aí são longas histórias aqui, uma hora não ia dar tempo de contar. Mas eu sempre fui muito incentivada e sempre tive este lugar de que se der errado eu sei pra onde eu vou. Essa é a hora de olhar pra aquela câmera. Né? Você de casa que tem filhos, já pegou a receita, entendeu? De como fazer um desse na sua casa. Exatamente. E você sabe que eu tento levar muito pro meu filho esse lugar. E eu assim. fui muito, você falou Gabi, isso, eu fui muito. Meu pai também foi assim, vai. Minha filha também, entendeu? Então, assim, eu acho que no final, ninguém nunca duvidou e me propôs algo diferente porque eu acreditava em mim. Então, eu não dava nem espaço. Tem coisa que eu nem pergunto. Tipo, aí, a última, o meu marido falou. Ele falou assim, você tem certeza? Eu falei, absoluta. Pá. Espetacular. Não vai nem entrar na discussão, entendeu? Aí eu não me dou nem ao luxo de reclamar de nada, porque ele falou era absoluta agora. Agora tá na dúvida, né? Deixa a dúvida só. E aí, Lu, tu falou isso assim, meu pai sempre foi assim, vai, se der ruim, tô aqui pra ajudar, mas sempre incentivou. E lá no início? Falou assim, não, eu quero A Lu tava olhando e pensando assim, meu Deus, o que eu vou escolher pra falar? Astronauta, eu quero trabalhar na NASA. Não, porque, gente, é um filme que passa na nossa cabeça, né? Quando isso tudo... se olhar pra trás e falar, meu Deus, você falou de modelo, eu modelei, gente. Tava isso na mente, falando? assim. Porque a minha mãe me atormentava, porque eu tinha que trabalhar, gente. E eu falava, eu não quero trabalhar, mãe. Eu falava pra ela, porque eu não queria trabalhar. Olha lá, a pessoa que pensava com o coração. E ela falava, filha, não dá mais, você precisa fazer alguma coisa. Aí, uma grande amiga até hoje, ela mexia, né, fazia algumas coisas de modelo. Eu falei, cara, dá dinheiro? Vamos, porque eu preciso, minha mãe precisa sair do meu pé. Então, eu fiz, né, muita passarela, muito mais do que fotográfico. Eu gostava muito mais. E aí, meu pai, desesperado, porque
é um meio complicado, né? E dentre o conhecimento deles, fala, não, minha filha não vai para esse caminho, né? Não tinha nada de book rosa, né? Como vocês chamam hoje, mas tinha outras coisas, né? Era um outro, tem que ter uma educação, uma orientação muito certa para não... Outra paleta de cores. E aí, meu pai falou, não vai fazer mais, me tirou de tudo isso e tal, e aí... Falei, então, o problema agora não sou eu. Meu pai é que não deixou eu trabalhar. Minha mãe falou, então vamos fazer a sua carteira de trabalho. Lá fui eu fazer minha carteira de trabalho. Pegar a sua primeira azulzinha. Aí fiz a Tem carteira, tem, né? digital, mas eu tenho a minha digital. Eu tenho a minha impressa, falei que eu não ia assinar nunca mais. Não, a minha tá guardada, essa eu acho que eu vou fazer até porque faz parte da minha história, esse lugar legal, de ter né? ido até fazer, eu lembro perfeitamente, lembro a roupa que eu tava usando, gente. Caralho. E aí minha mãe falou assim, né, então, sabe essa calça que você tá usando? É a última que eu comprei pra você. Você não vai ter, a próxima quem vai comprar vai ser você. Falei, imagina. Minha mãe não vai fazer isso comigo. Cara, passou. Falei, mãe, e minha mãe vendia roupa. Ai, gente, isso é muito engraçado também. E aí, meu pai trabalhava com vendedor de carro e minha mãe tinha as coisas pra complementar. Minha mãe foi manicure durante 15 anos. Cara, só pra vocês terem uma ideia, eu tô falando dela, mas é que ela é muito inspiracional, assim. A minha mãe, minha mãe é baiana e ela veio pra São Paulo com 16 anos de pau de arara. E então, assim, ela é muito guerreira, né? Então eu olhava e falava, cara, ela ia pro Brás, ia pro Bom Retiro, trazia as... Desenrolado, que a gente chama de desenrolado. Exatamente. Né? Aí ela me dava roupa, né? Aí eu ia pra escola, de repente alguém passava assim na rua, aquela roupa é minha. Falava, mãe, cadê aquela blusa? Vendi. Falei, mãe, não acredito que a senhora vendeu a minha roupa. Vendi. Aí nada. E aí a nada da calça vinha. Nada. Não vinha calça, não vinha nada, gente. Aí que a calça é simbólica. Aí eu indo pra escola, caí, rasguei ela no joelho. Bom, já fiz moda, né, gente? Quantos anos você tinha? Eu tinha, acho que 16 para 17. Aí eu falei, meu Deus, mãe, agora tem que comprar uma calça nova. Não, filho, eu não disse pra você que eu não ia te dar? Bom, e aí, a partir daí, consegui o meu primeiro trabalho, que foi na América Express, e trabalhei com atendimento. Então, o primeiro trabalho, além de modelo, foi lá com a Max. Exatamente. A Max também, como operador lá, vendendo a Max. É. Quando era de graça, era melhor. Eu comecei como sabia. operador de calça, quer dizer, antes da minha vida lá, enfim, de vendedor de rua, de porta em porta, já fiz de tudo um pouco. Fui professor de educação física. Quando fui pro Mundo Call Center, que eu dei um passo atrás pra dar dois na frente de novo, perfeito. Eu fui operador e trabalhei no cartão, vendendo cartão a Max. Os dois quando era de graça, então... Quando era de graça, então, todo mundo queria. Quando tinha que pagar, o pessoal... já tem. Não, eu era da época realmente que eu lidava com estabelecimentos, né, e não com cliente final. E trabalhava 8 horas, minha gente. Não é essa coisa de pausa 15. Que era a relação. E aí eu comecei a pagar minha faculdade. Porque eu estudei escola pública, né? Meus pais não tinham condição, então a minha faculdade quem pagou fui eu. E aí eu trabalhava durante a manhã. Não, estudava de manhã e depois eu ia para o trabalho. Saía do trabalho 11, meia-noite. Vinha de fretado e meus pais me pegavam num ponto de encontro e ia para casa, comia, estudava, dia seguinte. Ralação. E ainda dava tempo para fazer ginástica. Olha que louca. Eu não sei como é que eu fazia tudo isso, gente. Fazia hidroginástica, musculação. Idade, né? Bom, aí fiquei lá durante 4 anos. E eu me formei em comunicação social, com ênfase em marketing. E eu queria muito trabalhar em marketing. E na Max, para trabalhar em marketing, eu tinha que ser o quê? Bilíngue. Como? A pessoa mal falava o português direito. E que horário, né? Você ia ter que sacrificar ou ginástica ou, sei lá, banho, talvez. Malhando. E não tinha nada de graça. Não tem essa coisa do acesso dia, né? que nós temos hoje, né? Verdade. E aí eu tinha que fazer escolhas. Ou ia fazer uma hora extra, ou eu ia estudar. O que eu ia fazer? A pessoa começou a gostar de dinheiro, né, minha gente? E aí era trabalho. Trabalho. E aí eu falei, não vou conseguir. O reporte era para Phoenix, que era a matriz.
Então, eu não tinha. Meu chefe ia ser gringo, eu não tinha como falar com ele. Enfim. Vou sair, mãe. Decisões. Vou sair, vou pedir demissão e vou tentar a minha carreira. Cara, eu fiquei 7 meses desempregada. Eu quase enlouqueci. Sem calça jeans de novo. Sem calça jeans de novo. Aí eu sentei numa mesa com meu pai, almoçando, ele fez assim, o trabalho dignifica o homem. Eu falei, tô desgraçada. Acabou pra mim. Cara, já falou, logo vem logo. E aí? Tipo assim, e aí? Última indireta que você jamais quer ouvir. E aí, eu entrei numa empresa de logística. Desta empresa de logística que eu trabalhava, eu ganhava nada. Uma miséria, gente. Porque eu queria trabalhar com marketing. Então, fui pra ganhar miséria. Aí, tava lá que era melhor aprender do que... Ganhava mais como operadora, gente. Sem dúvida alguma, eu trabalhava melhor e mais, né? Assim, ganhando mais. Aí, Kenji Sakamoto, tenho certeza que quem, né, é do meio que conhece. Bem. Ele era da Max e foi inaugurar a Atento. Aí tava lá trabalhando com a área de telecom e ele foi pro comercial. Nessa que ele foi pro comercial, ele me ligou, falou, Luciana, vem trabalhar comigo no comercial. Eu falei, meu filho, eu não vendo nada pra ninguém, você tá maluco, eu não vou vender. Aí ele falou, não, você vai trabalhar e vai vender, eu tenho certeza. Eu falei, não vou. Desliguei, ele liga de novo no outro dia. Ele, na 4ª ligação, eu lembro até hoje, era um final de semana, ele falou, Luciano, eu vou fazer o seguinte, eu só vou falar pra você o salário, o benefício, aí você me disse não mesmo, tá bom. Quando ele me falou o salário, era 4 vezes mais do que eu estava ganhando. Eu falei, eu começo quando? Eu nasci vendendo. Eu sei. Eu sou uma vendedora nata pra poder... Inclusive, posso fazer um roleplay agora aqui com você. Vamos ensaiar. Falo que a gente tem capacidade de aprender quando a gente quer. Só faltava querer pra você. Só faltava querer. E pra quem não conhece, quem assiste aí, não sei se vocês conhecem. Conhece o Kenji, né? Não conhece? Depois, eles têm até hoje tem uns videozinhos do Kenji lá. Cara, super amigo, assim... Eu tô imaginando a cena, quem conhece ele hoje tá imaginando a cena, ele insistindo pra Lu, daquele jeito dele daquele lá. Daquele jeitinho dele. Aí trabalhei com ele, no começo da Atento, né? A Atento chegou no Brasil em 99, a gente sentava todo mundo junto, nas baias, junto com o Martin, né? O presidente, todo comercial Hoje em dia junto. A gente vende isso como tendência, né? Não, é tendência não ter sala. Era lá, aquela época. Aquela época, aquilo era uma startup, Então, né? Nessa linha, eu já queria até aproveitar uma pergunta pra ir nesse bate-bola, vocês duas, depois a Camila ajuda. Nessa linha que você vai evoluindo, vocês começaram a ter uma liderança, começaram a liderar pessoas também. Da mesma forma que vocês tomam decisão de fazer alguma coisa, vocês começaram uma liderança muito nova. Então, seguindo essa linha do início aí, esse momento também de liderança no novo, como é que foi pra vocês? E desse olhar clínico, eu tô ganhando, eu quero virar super executivo, vou embora, e eu tô agora, putz, esse negócio aqui é melhor pra mim, eu preciso de dinheiro. Mas vocês começaram a chegar um caminho dentro dessa evolução aí que vocês estão contando, que começaram a liderar pessoas também, né? Em que momento? Vocês foram atento? Você já começou a ter a primeira equipe sua? Não foi. Mas eu acho que até nós sermos líderes, não sei se Paula concorda comigo, a gente acaba sendo grandes influenciadores. Né? Porque para o projeto dar certo, para a qualidade acontecer, para que você consiga, né, numa venda, né, você tem que influenciar pessoas. E o líder, ele é um grande influenciador. Então, a gente acaba bebendo dessa fonte nem sabendo que você está praticando a liderança, né? Que você consegue influenciar as pessoas. Então, o que acontece durante essa trajetória do comercial, não. Mas, quando eu fui trabalhando na Atento, eu trabalhei na Atento, Teleperformance, e depois trabalhei na segunda fase na Atento, e eu fui trabalhar com o Unibanco, e o Unibanco me convidou para ser líder lá dentro, eu já tinha uma equipe dentro da Atento, mas liderança mesmo foi dentro do Unibanco, e eu tenho muita alegria, muita satisfação de falar que eu tive essa formação de liderança em segmento financeiro, porque os grandes bancos, eles realmente investem no desenvolvimento. Grandes empresas, eu posso dizer, né, de dar curso pra gente. Você tinha quantos anos nessa época? Coloca isso, eu acho que eu tinha... Não faz isso comigo. Não, só pra assim, mas foi nova, foi a primeira liderança nova. 23, eu acho. Então é isso, nova. 23, 24 anos. Nossa. E liderava pessoas mais velhas do que você? Ou todo mundo era nessa faixa? Não, eu acho que no começo não, depois eu peguei.
Depois Legal. eu peguei gente até que ganhava mais do que eu, inclusive. Então você acaba, né, sabendo, tendo que lidar com a, né, e aí a gente vai tocar no assunto de diversidade. Então eu acho que o que mais a vida me ensinou é ser humana. Quando eu escolhi ser líder, e eu posso dizer mais uma coisa, eu acho que eu tô no mês da mãe mesmo, né? Eu fui muito melhor líder depois da Luísa. Muito melhor. Muito bacana. melhor. Acho que eu mudei completamente, eu diria. Quem trabalhou comigo antes e depois me viu Se como mãe surpreendeu. e falou, nossa, Lu, é outra pessoa. É impressionante, assim, como a gente acaba suavizando muitas coisas. E repriorizando, né, também. Eu E acho se que colocando isso- no lugar do outro. Né? Acontece- Porque lidar com É bebê, você tem que falar, caramba, o que tá acontecendo? O que tá sentindo? O que eu vou fazer? Né, pelo Esse amor choro é de de Deus. quê, né? É, Desses 30 motivos possíveis aqui. exato. Eu fiquei só pensando aqui na pergunta. Eu, com 2 anos, liderava. Quando a minha irmã nasceu. Olha, porque você foi mais verdade. velha. De 4. Aí eu lembro que meus irmãos falavam assim, verdade. gente, como você é mandona? Sempre tive esse DNA assim, tipo, não tem problema de falar, vai, sobe na árvore, desce da árvore. Agora é a hora do banho, vai. Então, isso me ajudou muito nos skills de liderar. E é o que você falou, né? A vida inteira a gente tá sempre influenciando. Momentos na faculdade, na escola, que você lidera o grupo, né? Uhum. E eu sempre tive muito esse papel de gostar de liderar. Liderar pra mim era muito natural, né? Agora, o que foi difícil? Primeiro movimento, quando eu virei diretora. A Danone. Porque é um lugar muito solitário. Não, lá no início, quando você pegou a tua primeira equipe, ainda era tranquilo? Foi só mesmo lá? Você sabe que tem um livro que eu super indico que chama Pipeline da Liderança. Nunca lembro do autor. E esse livro me ajudou muito, porque ele vai trazendo as mudanças do estilo de liderança quando você é analista, depois quando você vira coordenador, depois quando você vem gerente júnior e vai indo, né? Então, quando eu assumi o meu primeiro cargo, que tipo, em cima de mim só era o presidente, falei, fudeu. Porque agora eu que mando no negócio, não tem ninguém pra reclamar mais. As pessoas vão olhar pra mim e vão esperar que eu tome a decisão. E que você tem as respostas que você ainda não tem, porque é uma coisa Não, nova. e não tem. Sabe quando você tá numa posição. A maioria das pessoas estão sempre reclamando de alguma coisa, agora eu não posso nem reclamar mais. Porque sou eu que direciono aqui e tenho que ser a pessoa que vai motivar a galera toda a vir. Então, ali pra mim foi um primeiro momento disruptivo. Falei, como eu vou fazer esse negócio acontecer? Confesso que deu um negócio ali meio estranho, porque eu tinha 32 anos, novinha, né? Por mais que eu já tivesse liderado, pra mim foi uma liderança diferente. O segundo momento que foi muito difícil foi quando eu fui liderar um time sênior. Porque quando o time é mais júnior, todo mundo olha pra você. A galera e vai confia, fazer. né? Vai, Confia. Não tem discussão. Agora, foi difícil, mas foi a melhor experiência que eu tive. Porque, gente, construir junto é muito melhor que construir sozinho. Sim. Então, você ter pessoas que na sua equipe te desafiam, que trazem novas visões, que trazem experiência. Então, quando eu fui para atendimento, meus gerentes eram todos sêniores de idade, de tempo, e eu não sabia nada, porque eu era uma engenheira de alimentos em qualidade. Aí você fala, como é que... Qual é o meu papel nessa história? Porque eu não sou técnica, eu não tenho experiência, nunca trabalhei aqui. Como é que as pessoas vão olhar para mim e falar assim, vou sonhar com ela? Porque eu falo que o desafio do líder são 3. Primeiro, é o sonho impossível. Aquele sonho que você fala, nossa, eu lembro que eu tinha um sonho, era ganhar prêmios, era reduzir pela metade a taxa de contato, que aí eu fui entendendo. Então eu falava assim, comecei a sonhar uns sonhos meio malucos. O segundo é você trazer a galera pro sonho. Esse é um desafio. Eu sonho, já sonhar é difícil, mas trazer todo mundo pro seu sonho é o segundo desafio. Então, como é que você constrói isso? Como é que você faz o outro se contagiar com o que você está sonhando? E o terceiro desafio é fazer acontecer. Porque também não adianta só sonhar e os outros sonharem juntos. Se não colocar a mão na massa e não tirar do papel o seu plano. Então, aí depois que eu tive essa experiência, que também mexeu muito com o meu estilo, eu acho que mais do que a história de ser mãe, pra mim foi quando eu tive realmente liderados à altura. Assim. Mas de aí foi uma pessoas, porque escola. assim, a minha experiência, eu falo assim, a minha maior escola de liderança foi quando eu fui supervisor de contact center. Por quê? Porque era 100 pessoas, 100% gestão de pessoas. Porque é todo mundo fazendo a mesma atividade. Não tem o sênior e júnior, não tem o cara do BI, o cara da tecnologia. Imagina você tá com 20, 25 pessoas que um é pai, eu lembro até hoje, um era pai de família com 3 filhos, que fala assim, cara, como é que sustenta a família sendo operador? Outra menina tinha uma pós-graduação, falava inglês e espanhol, mas estava precisando recomeçar e trabalhava bem, nada com. Outro ali que o pai tinha dinheiro e vai trabalhar. Então, tinha pessoas que trabalhavam, tá? A gente sabe que tem gente que não tinha, mas... Então, é 100% comportamento. Não tem assim, esse cara do BI técnico, vamos falar.
Foi uma mega escola. E aí, assim, você indo, uma engenheira de alimento, pro lado de cá aí, agora eu vou falar de pessoas o tempo todo, ia ser porque muitas das palestras você tá sempre falando de pessoas, por mais que tenha ali um direcionamento do livro, tem um aprendizado com várias pessoas, tem um tema também que, assim, você começa a revisitar vários valores, tema de servidão. A gente brincou em algum do podcast aqui que falou do... Sei qual foi, acho que algum lugar que eu tava usando o livro Monge Executivo. Eu falei, nossa... mas estavam usando ainda hoje um tema de discutir servidão. Então, nesse time sênior, tem um tema de você deixar andar, mas como é que era também para perfil, para esse lado assim, como é que eu começo a entender mais de pessoas? Você estudou mais sobre pessoas, porque comportamento de pessoas que são completamente diferentes dali dentro do liderado, que pode entregar tão bem quanto. Eu lembro que teve uma frase que até passei a usar em uma das minhas palestras. Infelizmente eu esqueci quem foi que botou no LinkedIn, um tema que se você quiser, você não é substituível. Porque era muito comum assim, ninguém é substituível. Não, negativo. Ele dava um exemplo, falando assim, sei lá, um pintor famoso aí, Leonardo da Vinci. Ninguém vai substituir ele. Podem surgir outros pintores, vão te entregar tão bem quanto diferente, ninguém é. Mas tem muito de você incentivar. E como é que é isso pra você? Pessoa... Porque, de novo, tem um cara sênior, mas tem muito ali de você entender a essência, de você entender Eu acho que a Lu trouxe um ponto que é assim, eu acho que grandes empresas investem muito na capacitação da liderança. Sim. Então, eu tive o privilégio de trabalhar em multinacionais que... Fiz vários cursos. Ajudaram. Não, mas vários cursos. Bom. Que te ajudam a ir colocando na prática. Então, assim, e eu sou uma pessoa extremamente prática. Então, ter o complemento de teoria com prática e testando me ajudou muito a ir criando meu modelo de liderança. Agora, se tem uma coisa que eu acredito, desde que eu acho que eu sou bebê, que liderava minha irmã, chama-se proximidade. Conhecer o outro na sua história, na sua essência. Então, só um pouquinho. Pessoal, pega essa dica aí, porque a gente sabe que muita de empresa, infelizmente, não investe tanto. Assim, o cara, ele dorme analista e acorda gestor em muitas delas. Não adianta o pessoal ficar falando que a minha empresa faz. A gente sabe que muita não. Pega essa dica agora, vai. E aí eu lembro, quando eu fui pro atendimento, eu tinha um time de mais ou menos umas 70 pessoas. Sem os terceiros, só dentro do time. E eu me comprometi a fazer um almoço individual com cada um. Gente, eu demorei quase 2 anos. Mas foi maravilhoso. Porque eu já sabia o nome de todo mundo. Até hoje, eu encontro as pessoas ali, do abraço, e como é que tá seu filho, né? Sei a história. A gente gosta de ser tratado pelo nosso nome. Eu sempre penso assim, talvez não seja muito correto o que eu vou falar, mas eu trato o outro como eu gostaria de ser tratada. Com respeito, a pessoa conhecendo a minha história, né? De onde eu sou, quem eu sou. Porque isso traz uma outra conexão. Então, isso pra mim ali foi um momento de usar todo o meu conhecimento naquela mudança. Perfeito. Imagina, eu não conhecia nada. Não conhecia as pessoas, não conhecia do trabalho, não conhecia tecnicamente, não conhecia nada. Então eu falei, por onde eu começo nessa história? Vou começar com os almoços. Junto, né? Muito. Por isso que eu falei, agora eu vou em qualquer lugar. Onde vai colocar? Porque deu muito certo. Então este lugar de proximidade, que é o que você trouxe. A pessoa tem 3 filhos, você conhece a história. A outra tá na faculdade e precisa pagar. Isso engaja. Você sabe até os gatilhos que mexem. E você me lembrou de um filme que eu acho que é legal indicar, né? Sempre porque a gente busca inspirações em vários lugares, né? Tem aquele filme de um senhor estagiário que ele pede muito demissão legal. porque ele vai ficar com a esposa e tudo mais. E a esposa vem a óbito, né? E acaba que ele fala, pô, vou voltar pro mercado de trabalho. A mocinha lá, tá lá vivendo a vida loucamente, processo, tentando, e nada vai rolando. Ela podia ter conversado com a pessoa. E quantas vezes a gente faz isso dentro da empresa? A gente não conversa, não sabe da história do outro e de quanta bagagem dela pode contribuir. E às vezes o título faz com que a pessoa faça isso, né? Felizmente não foi o teu caso, mas muita gente pega o título e fala assim, não, agora eu sou diretor. Como é que eu vou conversar com o gerente? Eu sou diretor. Então, assim, eu diria 2 coisas. Proximidade eu aprendi. E a segunda coisa que eu aprendi, eu tava até falando isso ontem por uma pessoa que eu tô mentorando. Que eu falei assim, que é genuinamente desejar o melhor pro outro. Mesmo que isso signifique ser prejudicada, ser tipo, vou ficar sem essa pessoa, ela é tão boa, mas é o melhor pra ela fazer esse movimento, ou ser promovida, ou sair, né? O mundo eu acho que quando a gente tem que ser genuíno, porque se é falso, não vai dar certo. Se genuinamente você deseja que o outro se dê bem, e ele pode até ser seu chefe, vai dar tudo certo. Pô, não, a gente... Pena que a gente tem pouco tempo aqui, pessoal, porque você vai conectando histórias, que assim, ó, quem viu o episódio anterior, tava aqui o Diniz e a Gabi,
que você conhece lá a Gabi, né? O esposo dela. E eles Matius. Ela falou assim, não, a gente precisa fazer o podcast junto com vocês. E dando um spoiler, pessoal, assistam lá o episódio. Eles se conheceram num processo seletivo que os dois estavam concorrendo para a mesma vaga. E o cara falou assim, explicando assim, e agora? Quem fica, por alguma decisão, tomou a decisão. Cara, é pra Gabi. Era pra Sanofi? Não lembro agora se era pra Sanofi. Só que, Gabi, você tem a primeira demissão tua. O Felipe tem que estar junto. Arruma a vaga pra ele entrar no time junto. Dá teu jeito, eu gostei dele. Ele precisa também estar junto. Então dá um jeito de estar junto. Que incrível. Então começou de um jeito, hoje eles são super amigos e teve uma vaga que ele tinha, que ela poderia trabalhar com ele, ela quase foi pra ser funcionário. Então começou aquela coisa de um querer ajudar o outro de forma genuína, que foi, assim, tá tendo um processo com o Felipe. O Felipe participou aqui também do podcast com a gente, Red Hunter. Eu tenho uma outra, que uma gerente foi a head da Estácio, uma amiga, eu indiquei. Teve uma vez numa operação que eu mandei pra ela e pro outro gerente, teve uma vaga que mencionaram. Eu assim, achei que a vaga era bacana, mas não fechava. Eu indiquei pros meus 2 gerentes participarem. Só que assim, acabou que com ela eu já conhecia há mais tempo, o outro eu conhecia, mas nem tanto. O outro me ligou desesperado, você mandado embora? Você tá me indicando alguma vaga? Eu falei, não, cara, calma. É uma vaga bacana, que eu achei até boa pra mim, mas mas eu acho que vale você participar. Sim. Então você falou disso, de você tá querendo ajudar. As pessoas às vezes até acham estranho. Falam, não, que Não, os caras querem mandar né? embora, Gente, cara, tá doido, eu pô? lembro de um caso de um gerente que eu tive que contar pra ele que ele seria desligado em 3 meses por uma reestruturação. Ele tinha senioridade pra ouvir e eu tinha senioridade pra falar com ele. Você acredita que no meio do processo ele se recolocou e quando ele se recolocou, ele mandou pra minha casa flores e chocolate. Eu nunca ganhei isso falando pra pessoa que ela ia ser mandada embora. Olha só. Super história. Então, assim, eu acho que é isso. Quando é genuíno, quando você é transparente, quando você trata o outro com respeito, quando você quer o melhor. E pra que você vai ficar tentando encaixar a pessoa, sei lá, o peixe pra subir em árvore, se não vai? Deixa que ele seja o melhor enquanto tá aqui com você, porque isso é respeito. Fala assim, cara, você vai emprestar o teu CPF pra esse CNPJ até determinado momento. Daqui, assim, ó, vamos fazer junto, vamos tentar o melhor e transparência. Eu também tive uma pessoa na equipe que o sonho dela era ser contadora. E eu falava, tá, então, né, tipo, ela tava lá mapeando persona, dando processo de onboard, não sei o que lá. Não era a praia dela. E a gente falou assim, então vamos preparar a tua saída. E a gente começou a preparar a saída dela e em paralelo a gente ia entrevistando gente. Então a gente teve tempo, ela teve tempo de buscar e ela tinha se toda preparou, a não foi o susto ali. Cara, foi muito legal, né? Eu acho que todo mundo ganha. O universo de CX vem se movimentando pra gente ser mais colaborativo, não só né, dentro da empresa, mas acho que o mercado também. Eu vejo poucos mercados, eu não sei você, né? Mas poucos mercados têm a liberdade que CX tem. Tanto, tipo, não. Esses dias eu De ajudar. Esses dias eu participei de um monte de cooperativa diferente participando de uma reunião. Todo mundo fazendo bench e abrindo números e tudo mais. Eu falei, nossa, mas sabe o que eu acho? É que porque bacana. CX é novo e tá faltando recurso. Mas este movimento de um ajudar o outro, a gente vê no movimento das mulheres lá. Uma sogra puxa a outra. Né? Que é genuíno também. Então vem cá, deixa eu te ajudar, deixa eu te indicar. Esses dias também no LinkedIn. Hoje até postei uma frase assim, né? A gente... As mulheres perdem muito tempo competindo, só que nós não vamos buscar o entendimento do porquê, porque estamos ocupados ajudando umas às outras. Então eu acho que é bem isso, né? Não para de competir e vamos nos ajudar. É isso. E eu acho que no começo de carreira a gente foca muito em eu. E aí você vai descobrindo, é tão mais legal ir junto. Mas eu acho que de um contraponto aqui, né? Essa história é o caminho feliz, né? Que, lógico, é genuíno e é linda a história para você contar e se orgulhar. E tem um monte que são ruins, né? Que você é genuína no feedback, que você é genuíno em falar, olha, não tá legal, olha, isso aqui é difícil, isso aqui não tá... E o outro lado não te dá a mesma... gente, olha só pra um negócio retorno. Aqui, eu vou embora, que eu ia falar assim, antes de ir pro final, eu ia perguntar pra Lu pra dar um caso que não deu certo. Ela já começou a falar antes ela já leu assim o pensamento. Sintonia total, assim, não, eu vou falar sintonia. Do caso. E o que eu vejo eu até vou ampliar e vou colocar muito mais pra gente pensar do que falar do caso. E o que eu vou trazer, né? Sobre toda a minha carreira, eu acho que o maior desafio está sendo nos últimos anos. Né? Com essa nova geração, com esse novo modelo de trabalho. A pandemia mudou, remodelou a nossa forma de ser líder, né? Dessa coisa de realmente
perguntar se tá bem, né? De você conviver com a pessoa dentro da sua casa, de ver a pessoa passando por alguma situação, é um filho que chama, é uma campainha que toca, né? Uma panela de pressão que tá ali, né, no meio da reunião. Então, assim, eu acho que a gente se reinventou e é necessário. Né? A liderança, a gente precisa mudar o lugar de autoritário, né? Que sabe que isso não é um lugar mais que gera lucro para as empresas. Perfeito. O autoritarismo acabou, está falido, e quem está, por favor, larguem as cenouras e chicotes. Exatamente, aquela coisa do manda quem pode, obedece quem tem juízo, comando e controle, pelo amor de Deus. Né, eu acho que isso realmente, para os novos desafios e para o time, porque as pessoas não querem mais isso, elas querem a liberdade, a autonomia, elas querem ter condição de serem ouvidas, né? E trazendo aqui pela questão da diversidade e inclusão, eu colocaria uma outra questão, que é o pertencimento. Então, você tem... E eu gosto muito de uma parábola que fala o seguinte, né? A diversidade é você convidar para a festa, né? A inclusão é você chamar para dançar, e você... né, a pessoa fazer parte, né? O pertencimento é você colocar a música que ela sabe dançar. Perfeito. Né? Então, se você, como líder, não pensar dessa maneira, de que você tem que ter pessoas completamente diferentes de você, seja mais velha, mais nova, com a mesma idade, mulheres, trans, LGBTQIA+, QIAP+, tem mais uma que eu esqueci. Me perdoem. Sobre esse ponto de vista, você vai ter que ser, às vezes, um líder coaching, às vezes você vai ter que ser um líder servidor, às vezes você vai ter que ser um líder colaborador, e você vai mudar ao longo do seu dia, inclusive, para você, numa reunião, saber lidar com esse tipo de pessoas. Então, assim, e lidar com situações muito delicadas. Né? A gente sabe que tem muitas pessoas sofrendo com saúde mental. Sim. E eu descobri recentemente que sou disléxica e tenho TDAH. Então, assim, eu passei a minha vida inteira sofrendo. Eu descobri com 43 anos. Então, como pode... E muitos líderes não souberam lidar comigo. Até hoje, não sabem. Porque há um desconhecimento. Porém, se a gente tomou a decisão de ser líder, a gente precisa estudar. A gente precisa buscar o conhecimento. Eu preciso entender o universo dos trans. Eu preciso entender o universo dos homens. Eu preciso entender o universo das pessoas pretas e pardas. Eu tenho que entender o universo de quem está aqui. E como é que a gente não pensa nisso na hora de colocar vagas afirmativas? Tem que ter. Então, assim, qual é a decisão, né? Algumas decisões eu tive que tomar chegando na empresa que tinha que demitir mulheres. Eu fico doida. Né? Então, assim, como pensar nisso tudo? Ainda pensar na estratégia, no negócio, em você, na sua família. Bem-vindo ao universo de ser um líder. E aí, né? só aproveita, você falou duas coisas importantes. Tem o tema de buscar conhecimento. Desculpa. E tem um tema de comunicação também. Hoje em dia tem um tema muito importante. Aproveitando, a gente já tá... A gente tem aqui, pessoal, você não sabe, ali tem um tempo que a gente fala assim, cara, eu queria ficar com ela daqui umas 5 horas. O calabouço se abre aqui. Como não pode, né? Então, indo para uma linha final, eu queria, assim, antes de falar de capacitação e treinamento, a gente vai passar rapidinho aqui um vídeo de 1 minuto do nosso patrocinador, só para poder conectar isso. Tá, gente? Rapidinho quem tá assistindo.
Então, pessoal, voltando aqui mais uma vez, a gente falou aqui da Bidu. E essa ferramenta, como tanto a Paula foi uma das... Tem o DNAzinho lá. Eu não lembro se a Lu tinha um DNA no início. Parte. A Paula faz parte também da Bidu, lá de um dos principais projetos mundiais da Bidu. Foi com a Paula na Natura. A Lu chegou a usar a Bidu também em alguma das... Talvez no Itaú. No Itaú. Sim, E o Itaú tem o Itaú, né? Aqui tem um tema muito importante que lá no meu... Vou falar do meu passado, que tinha um papelzinho em cima do... Sentava no operador, tinha um papelzinho. Qualquer informação tinha que trocar no papelzinho e tudo. Sim. Aqui são tipos de soluções como essa que você conecta muito mais as pessoas, seja com conhecimento, eu te dou um conhecimento para dar uma diretriz e eu te abro um canal de comunicação muito mais próximo de quem tá aqui no diretor com o cara que tá na ponta lá no, por dar exemplo da Paula, no México. Vocês como pessoas, como é que esses líderes, como é que essas pessoas têm que estar preparadas, quais são os cuidados ou quais são as atitudes que vocês tiverem e vocês direcionavam pro time de vocês, para quem tá nos assistindo, que como usar melhor esse tipo de ferramenta, que como é que vai te ajudar como pessoa e como profissional, principalmente quem quer seguir carreira, porque eu falar muito pro time, cara, a vitrine, cara, agora você consegue se comunicar de ponta a ponta. Qual atitude você vai ter com isso? Ah, treinamento? Não, na internet tem muito treinamento. Não, aqui agora você tem um treinamento na palma da sua mão, lugar direcionado, ainda que as pessoas falam assim, cara, vai por esse caminho que vai te ajudar. Só que a gente dá a ver muita gente que, não usa. E eu já tive experiências, falei alguns episódios anteriores, de eu fui numa operação minha, eu falei, cara, tem muita operação da sugestão, não, tem lá um portal lá, consegue fazer no portal, colocar sugestão. Eu falei, cara, abre aqui pra meu relatório, mais de 1000 sugestões. Legal, quem tá acessando isso aqui, quem respondeu? Aí olhou pra cara do outro. Ninguém tá nem olhando isso. Então, porque você começa a incentivar um tema de, cara, fulano, participa, vamos lá. E aí eu não tô preparado pra isso. Então tem um tema de capacitação, as pessoas têm uma mentalidade de capacitação, mas tem um tema de comunicação muito relevante que muitas vezes o pessoal erra na comunicação. Então como é que vocês imaginam assim, cara, a tecnologia, aqui foi um exemplo, trouxe pra ajudar essas pessoas, mas como é que a gente tem que estar preparado pra usar isso? Eu até vou trazer exemplos quando a gente começou com o Bidu na Natura, porque a gente tinha treinamento que era numa sala de aula, 5 horas, presencial, provinha, e depois você gastava lá tempo corrigindo. Quando a gente implementou o Bidu, a gente achou que era simplesmente pegar aquele conteúdo e jogar no site, na época, hoje eles têm app. E a gente começou a descobrir que não é bem assim. Até porque a maneira de se aprender mudou muito. Então, a gente foi, peraí, precisa ser mais curto o tratamento. Ninguém mais tem paciência de ficar 5 horas na sala vendo um tema chato. Quando é tema legal, a pessoa quer. E aí a gente criou lá na época com a CSU uma sala que era fundo verde. E aí quem fazia treinamento mudou o time, porque a gente precisava de um perfil que sabe se comunicar rápido, que consegue fazer um vídeo legal. Tem muita gente que contrata ator hoje em dia, né? Sabe como eles se chamavam, esse time da CSU que replicava os treinamentos? Bidubers. Tipo, YouTubers. Ah, que legal. E aí eles começaram a gravar vídeos, 5 minutos, 1 minuto. Então assim, a gente conseguiu inclusive financiar, implementar Bidu, né? Porque tinha um custo ali, reduzindo o tempo de treinamento. Então, assim, e aí as pessoas usavam bem mais e faziam bem mais. E eu falo sempre que existe 2 modelos pra você fazer, né? Então, assim, as pessoas não estão treinando, eu tô vivendo isso agora. Então, você vai pelo amor ou pela dor. Não tá indo? Então, assim, vou começar a monitorar quem é, tirar a nota, chamar a pessoa, por que não tá fazendo. Depois você tem dificuldade de saber sobre o produto porque você não tá, né? Vendo o material. Então, esse é um lugar. O outro é, como que eu tô levando esse conteúdo? Porque também, gente, se tá chato, por mais que você obrigue... E a experiência da pessoa é sobre o contexto. Então, se eu passo aqui as horas divertidas da minha vida são vendo TikTok e Instagram, por que eu vou ver aquele treinamento chatão? Não, acho que é muito nessa linha que eu queria ouvir você, assim. As pessoas têm que se adaptar pra essa nova realidade. A gente foi... Porque uma coisa é eu pegar e trocar. E assim, gente, não quer dizer... Eu falei isso uma vez, tava na Oi ainda, acho que tava... Porque assim, a pessoa, não, vem o cara novo, não, você vai demitir todo mundo e vamos trazer a garota novata digital. Não, eu posso pegar o cara antigo que se adaptar. Mas se vocês não quiserem se adaptar, aí, tchau. Também assim, não vamos ficar esperando, o mundo tá mudando. Você vai mudar também, você que vai ajudar a mudar o mundo ou vai te empurrar? Mas as pessoas tiveram que se adaptar. Não, adaptamos. Quem dava o treinamento, quem tava recebendo o treinamento. Então, mas foi muito bacana porque deu certo e a gente economizou tempo. E aí, pra que um treinamento de 5 horas que você pode falar, de repente, em pílulas de 1 minuto, de 5 minutos? Então, eu acho que a comunicação e a maneira de aprender mudou muito, gente. É uma comunicação totalmente diferente. Eu lembro que eu fiz... uns bons anos atrás, treinamento de como falar em público, como apresentar, PowerPoint, toda a construção de PowerPoint. Hoje eu falo que, pra mim, é ir pra uma reunião que não tem PowerPoint.
Muito melhor. É muito melhor. Você economiza tempo, fica lá pondo o pessoal pra fazer aqueles 1000 slides, demora tempo. Gente, vamos ao que interessa. Fora que né? quando tem a informação demais, a pessoa não consegue prestar atenção. Não Fato. consegue. Fato. Então, eu acho que a gente tem realmente mudado a maneira, porque somos, né, bombardeados por comunicações diferentes, a gente precisa se adaptar nas empresas. E você já viu essas dificuldades também, Lu? Nessa sua experiência, assim... Porque lá no passado todo mundo tinha assim... não tem como. Aí tem um período que virou bengala de gestor. Não, porque eu não consigo falar com a ponta, porque tem um monte de... assim, as bengalas acabaram todas. Porque aqui é um exemplo que tá... Mas aí depois começam a virar outras desculpas, né? Quem quer ir, voa, e quem não quer, não voa. Aí, ó, Até abduzido voa. aí. Ah, meu Deus. Tema sensível aqui, gente. Abduzido. E aí, Lu? Viveu isso? Sim, eu acho que eu gostaria de levar também para um lugar um pouquinho diferente dessa... Eu acho que complementar aqui o que a Paulinha falou. Minhas últimas experiências vieram em empresas, em startups. Tudo com disrupção, né, com mudança de trazer mais a tecnologia para próximo do consumidor, e eu vou aceitar também um outro café. Sim, isso que eu ia perguntar. Quer também? Momento, né? Momento café. E o que eu vejo que foi mais difícil há alguns anos atrás, antes da pandemia, do que agora, era convencer. Eu acho que hoje não precisa convencer uma pessoa que precisa ser treinada a treinar. Acho que ela sabe, ela tem a consciência de que aquilo é melhor para ela ser uma melhor profissional, para ela ter uma melhor desenvoltura, porque aquilo também pode ir para outro lugar de uma carreira dela. Então, eu lembro que eu sempre falava, olha, eu quero ressignificar a profissão de operador, né? Dar uma dignidade para essas pessoas. E essa dignidade chega a níveis de que você vai dar tanta informação, você vai deixar ele tão robusto que ele vai poder ir para qualquer lugar. Então, aí as empresas vão querer trabalhar com essas pessoas, porque sabem que são pessoas que vão se virar, Perfeito. que vão saber, que vão lidar melhor. E eu venho desse meu último lugar, que é o Nubank, que é uma referência, aonde a ferramenta faz tudo, o app faz tudo para o cliente. Quando ele está com uma pessoa, é porque efetivamente ele precisa do ser humano. E quando precisa do ser humano, meu irmão, você tem que estar completamente seguro que você sabe que você vai poder ajudar, ou que você sabe quem vai poder ajudar. E para acontecer isso, só a tecnologia. Então, a tecnologia ela veio para deixar a gente mais potencializar o ser humano e, principalmente, a gente, como os formadores e como geradores de conteúdo, saber dosar essas pílulas. Eu acho que se a gente não fizer essa lição de casa, eles não vão consumir. Vou só complementar, porque só para não perder o fio da meada, que eu acho que é muito legal. Eu trabalho com treinamento, com workshop, essa é a minha vida. Camis Customer. E uma das coisas que eu percebo é assim, ó, você entra numa turma, você sabe se ela vai ou não vai. Você olha e fala, já faz a leitura ali do corpo fala e tudo mais. Só que tem elementos que, né, 85% das nossas decisões são emocionais. Por que na hora de vender, a gente faz as propagandas mais legais, mas não sei o que lá. Daí na hora do treinamento, é uma tela verde dizendo assim, aí você vai aqui. Então assim, o edutainment tem nos ajudado demais. E a maioria das empresas que se relaciona com a gente, eles buscam isso. Querem um conteúdo divertido, querem um conteúdo massa, que a galera vai dar uma risada. E qual é o problema? Porque a gente aprendeu na escola que não pode rir durante a aula, senão é desrespeito com o professor. Mas se as pessoas têm muito mais fixação, eu acho que tem um tema antes até, da galera voltar a discutir andragogia. Como é que eu ensino para um adulto? Eu preciso respeitar a bagagem que esse adulto tem. Eu preciso fazer com que ele consiga construir, compartilhar né? Tipo, o que ele entende sobre aquilo. Lembrar que a cognição acontece quando ele consegue fazer... é tipo tal coisa. Se eu não chego nem nesse ponto, meu amigo, ele tá assistindo pra ganhar ponto e fazer a prova e esquecer depois. É báscara adulta que eu quero colocar, né? Tipo, não, como é que eu ressignifico as coisas? Então, é a gente pensar e falar assim, o que eu sei sobre aprendizagem? Não, isso é... E sabe que um dos cases, mais uma vez, eu quero muito ser convidada outras vezes, mas esse eu não... Eu vou caçando a agenda de vocês, porque... Esse não dá pra deixar de compartilhar, assim. Eu lembro, dentro do processo da Use, foi um dos primeiros cases, junto com o Nu era uma referência para mim, a Zappos era outra, e eu queria desconstruir
o modelo, porque eu precisava construir uma equipe grande, rápido, e eu não podia pegar pessoas que nunca tiveram contato com o call center para ir trabalhar fazendo aquilo que eu queria, porque eu não queria script. Foi uma das primeiras operações sem script, isso foi em 2015, 2016. E aí eu falei, quer saber? Eu vou colocar alguém da comédia. Eu vou colocar alguém de stand-up comedy. Cara, isso tem Legal. Porque a improvisação é o que a gente vive o dia inteiro, né? A gente aí voltar lá na primeira pergunta de tomar de Dá decisão. vontade de contratar a Tata Werneck. Vê né? problema vira oportunidade, vira uma piada, vira alguma coisa que isso. dá sucesso. E deixar a coisa mais leve, porque a maioria das pessoas, quando você é atendida, você sabe que ela tá seguindo um padrão. E que tá tudo certo. Por trás tem que ter padrão, processo, qualidade. Sim. Perfeito. Mas você só não pode ser robô. É como envelopa a verdade, coisa, né? É verdade. E aí a gente conseguiu tirar ali E o o brasileiro melhor do é ser tão humano. criativo, tem tanto senso de Aproveita humor, é essa alegre, coisa. né? É legal, a gente teve algumas coisas que falou. É legal, se você conseguir fazer um trabalho e tá num ambiente legal, com certeza vai ser. Aí, muito... só para dar um exemplo, né, a gente tem, nossos produtos são escritos, né, em inglês. E a gente tem, às vezes, muita dificuldade de, na ponta, até consumidor falar, mas também muito dentro de loja. E aí, outro dia, a gente faz criação interna, nossa criação de conteúdo é interna. E a gente tem o Arthur, ele fez agora um vídeo que tá no Insta, falando como fala o nome dos produtos. Gente, mas é horrível. Ixi, Mas é um treinamento. legal. Como é que você fala Edelweiss? Como é que você fala brief? E aí, se a maneira com que ele explicou... Sorbet. Ficou muito legal. Então, é bom, assim, como não vai você esquecer. desconstrói, não vai esquecer. É. Então, Essa é a técnica de muitos professores de inglês. Gente, cursinho, não tem terceirão, preparação pra cursinho. Você faz lá os sim, Você vídeos. grava sim. com aquele professor Sim. mais piadista, que fala um monte de Com bobagem, toda você certeza. grava, Ele é o mais você legal. lembra, ele é o mais... Você não falta. Eu tinha um professor na faculdade que a aula dele era sexta-feira à noite. Gente, sexta-feira à noite eu estudei Mas isso é publicidade, do né? gatinho igual da loja do Surfwear? Não, essa sexta-feira à noite, o professor era, assim, a tinha gente tava queria estar no esperando, bar, a né? gente não queria estar na Sexta-noite, aula dele. assim, sexta-noite Mas o professor era tão massa. Ele chegava e falava assim, gente, esquece essa parada, ó, todo mundo roda aqui, vai, faz um círculo. Vamos bater papo. Ele falava. Aí ele conseguia engatar tudo que ele tinha no slide. Antes ele conversava com a gente. Assim, a aula dele era tão incrível que todo mundo ia. Ele levava bacana. violão, ele não sei o que lá. Então, assim, eu entender. Só que também não funciona pra todo mundo. Digamos que a Paula chegasse lá na turma senior e começa a fazer piada e não sei o que lá, talvez eles falassem, nossa... a gente precisa a aprender gente a ler fazer- o público, né? Exato. Agora, só voltando, né, ao Aí. CERN, eu acho que a gente falou uma coisa aqui em comum, que é aprender sempre. Né? E o que não falta hoje é conteúdo gratuito, disponível de tudo quanto é tema. Eu agora estou estudando bastante sobre mídias sociais, e-commerce. Vivo nos podcasts, videocast, assim, vou dormir e acordo assistindo direto. isso. Então, assim, eu acho que o mundo desafia a gente a estar em constante, porque tá mudando muito rápido, muda Ainda tudo. bem, né? Tá, agora, pessoal, a Paula falando isso, vou reforçar que eu devo ter falado isso em 3, 4 podcasts aqui. Olha os executivos que estão falando que eles hoje continuam estudando. Porque um exemplo que eu dei já, acho que quase todos aqui, é concurso público. Você vê na praça alguém com um livrozinho, uma prova pra faculdade alguém com um livrozinho, no ônibus, no metrô um livrozinho. Agora, profissional estudando para melhorar sua carreira. Tu vê assim, muita gente, não, já tô aqui trabalhando. Quanto dos profissionais Se a empresa quiser hoje... me promover, ela que Quantos pague meu profissionais hoje treinamento. param pra poder estudar pra coisa, pra melhorar uma atividade? Não, eu preciso entregar isso aqui novo, cara, deixa eu dar uma estudada sobre isso, deixa eu passar em casa estudando sobre isso. As pessoas não estudam. Então, pra quem quer se destacar, olha aqui mais 2 exemplos que, independente da posição que está hoje, continuam estudando para desenvolver melhor também a sua carreira. Não é só plano B, não falar, mas o cara tá estudando pra pensar no plano B. Não. Tô estudando para melhorar a minha entrega, para poder melhorar meu time, para poder evoluir. Então, acho que esse é um exemplo para quem tá aqui. Porque, assim, principalmente dependendo dos níveis. Eu vou lembrar, minha época de contact center, eu falava, cara, é bom que eu só levava uma caneta de vez em quando. Pô, hoje em dia não, pô. Podia estar estudando no ônibus, podia estar no meio do caminho, evoluindo. É que não tem mais desculpa, né? Antes Não, você tinha hoje que estar em dia você tem matriculado num curso pra, conteúdo né? em tudo mas, quanto é gente, lugar Eu não disponível. sei você, mas eu fico mareada se eu fico lendo no ônibus ou em carro. Eu não Dizem que consigo. dá Não, mas aí você ouve. descolamento de retina, Mas aí não você sei o que ouve lá. o podcast. Mas É, hoje... Não, mas o que eu tô falando é hoje. Mas naquela nossa época, era livrinho. Não, sim. Não tinha Não, mas tô outro falando que jeito. hoje você não Hoje, tem desculpa. Você fala assim, eu não sou... Com a minha cachorra, eu vou ouvir Ó, no podcast. Eu não sou a pessoa que, assim, eu não sou aquele cara que gosta de ler livro.
Eu prefiro pegar o seguinte, deixa eu pegar aqui o tema, deixa eu ver quem tá falando, palestra, ver case pra fazer benchmark, ver na prática. Gente, Tá, até tem um monte de filme hoje em vídeo. dia. Quanto filme de empreendedorismo, de liderança? Resumo, não de... tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem. Acabaram-se as desculpas de aprender. Pessoal, vamos agora pro fechamento. Antes do fechamento, cara, assim, eu tô aqui contando o tempo porque consegui a agenda desses dois. Eu ainda consigo 5 minutos de 5? Como é que tá aí, não? 5? Então, só pra falar o seguinte, porque eu já ia falar pra vocês fazerem a despedida, mas antes da despedida, tinha uma pergunta que a gente tava fazendo antes aqui, que elas têm que responder. Exatamente. Hoje, quem são vocês fora o mundo corporativo? O que você tem do plano B? O que você gosta de fazer? O que você faz? Qual é a sua paixão? O que você faz nas horas vagas? O que tá guardado Pra o pessoal aí falar o seguinte, ó, são pessoas, tirando o mundo corporativo, são pessoas como a gente. Ó, se tiver caminhando no... Eu moro em São Paulo, se estiver caminhando no... Ibirapuera. Será que vão esbarrar com ela? Não, mas se estiver no teatro, não. Se estiver tomando chopp naquele lugar, se estiver naquele lugar lá. Se estiver dançando no... cervejeira. Então, assim, antes da gente fazer o encerramento e as dicas finais, e aí? Quem são vocês hoje? Porque a gente falou de vocês lá no início. Bastidores. Hoje, sem estar no momento trabalho. Bom, eu hoje... Você pode me esbarrar no no Museu do Ipiranga, certamente. Boa. Ou pelo menos de manhã ou à noite. Ou às vezes nos dois horários. Porque eu vou com a minha cachorra caminhar com ela. Ah, legal. E eu acho que estou também em muitos eventos, em muitas palestras sobre ESG. Acho que isso também tem me ajudado bastante. Mas tem um outro hobby, além de levar a cachorro? Alguma outra coisa que você gosta de fazer? Assim, final de semana? Cara, aí eu não vou me encontrar, mas na minha casa assistindo Netflix com toda certeza. Aí eu fazendo jabá no Netflix. Não, mas é filme normal, comédia, ou negócio de trabalho? Filme pra pensar em trabalho? Não, eu acho... Eu tenho ido mais pra coisa social ou para legal. a questão... religiosa, espiritual, eu acho que Bacana. saúde mental, eu acho que isso que realmente é algo que a gente precisa cuidar. Show. Fora a Boa. minha academia do dia de manhã. Foco todo dia? Todo dia? Aquele negócio de 3 vezes por semana, assim, no mínimo. frio, chuva, sol, foco. Nossa, Infelizmente, eu sou. não... Eu fazia corridinha, me inscrevi semana passada no Sou CrossFit. zero. Dizer que eu jogo bola uma vez por semana no máximo. Eu cheguei, acho que de segunda-feira eu falei, olha, eu não estou aqui, não sou eu. Não falem comigo, porque eu treino às 6 da manhã. Então, é um horário ruim para me ver, mas depois que passa, eu... Show. E aí, Paulinha? Olha, A gente já descobriu umas coisinhas, a gente já sabe aqui. Uma coisa assim, onde estamos, outra coisa são planos, né? Isso tudo não necessariamente se convertem, né? Se convergem. Mas muito bem, ó, o que eu tenho de planos? Eu tenho um projeto social de decoração que eu amo, tá Decoração? no Insta. Pelo meu Insta, você chega em outros Instas. Então tá lá. Você vai descobrindo. Paula VBSP, aí vai pro meu Insta de decoração, que é um projeto junto com algumas amigas. A gente já fez umas 10 casas. Bacana, depois a gente vai colocar aqui também. Sou decoradora, não sou engenheira de alimentos, né? Nada a ver, mas adoro. Hobby. Engenheira de alimento, isso e agora decoradora. Mas é um projeto social porque vocês fazem isso gratuitamente? Gratuitamente, a gente que vai na massa. Eu planejo, compro as coisas e a gente vai lá e executa em um dia. A gente faz sala, o quarto. Entra lá, é bem legal. Maneiro. Eu faço os vídeos, edito. Olha. Bem legal. Patrocinadores ajudem também para comprar material. E sabe que eu aprendi isso na pandemia. Eu comecei a mexer com essa história serro, tico-tico, lixadeira. Sim. Adoro, é meu hobby. Gente, olha. Você vê o que a pandemia, né? Que doideira. Mas dá pra de engenheira também, porque uma coisa é arquiteto, outra coisa é engenheiro de... Não, gente, é uma engenheira bem meia boca que já nem lembra mais como usar. Bem meia boca. E que gosta de decoração. Então, como eu gosto de decoração, como é que eu uso o que eu gosto pra ajudar pessoas, né? Então, gente, pintar uma parede é terapêutico. As minhas amigas chegam e falam assim, que parede nós vamos pintar hoje? Calma, gente, né? Mas assim, era algo que na pandemia a gente fez bastante terapêutico. Também sou da academia, porque, né, também já me machuquei lombar e tudo, então a gente tem que cuidar. Mas focadão ou não? Não, 5 vezes por semana. Tem que ser assim, já não dá mais. Só tô passando vergonha aqui hoje.
Não faço nada. Se tiver pintar a parede, quanto custa? Manda alguém fazer lá, não sei o quê. Academia, não vou, só... Há algum tempo, eu comecei a escolher muito do que eu vou me alimentar, não como comida, me alimentar no que eu escuto, no que eu leio. Tipo, o que eu posso escolher, eu vou escolher só coisas que me acrescentam. Então, se eu vou pro Netflix, vai ser só coisas que me acrescentam. Se eu for ler, vai ser só coisas que me acrescentam. Porque tem muita coisa ruim no mundo. E tem muita coisa que te faz pensar também, coisas ruins. Mas não tem um negócio meio assim, deixa eu assistir uma comédia ou a série policial, que é as coisas que não tem... Não, claro que tem de vez em quando, assim, mas por escolha, né? Prefere um romance, pra você dar uma desconectada. Não, o meu é sempre baseado em fatos reais, porque você sempre sai, tipo, nossa, outro dia eu é assisti com meu marido e meu filho Air, da Nike. Maravilhoso aquele filme. Então, assim, eu vi, me falaram pra poder assistir, é bom. Então, assim, é um filme legal, que te entende, mas que ensina, que agrega, né? Legal. Então, assim, aquele negócio de terror, suspense, pra quê? Eu saí dela tensa, não quero. Né? Então, eu escolho, gosto muito de ler, adoro. Então, e misturo muito os tipos de livro que eu leio. E tenho vários planos B. Então, assim, esses são os segredos. Eita, beleza. Se preparem que vem livro. Acompanhe por aí, o Instagram dela, porque tem 58 Acompanhe coisas. isso. Digo nada, não digo nada. Acompanhe O livro que que vem vai livro sair, aí. na verdade, é Engenheira de Alimentos, que virou 58 profissões diferentes. E arquiteta com ações sociais. Exatamente, 58 profissões diferentes. Bem, pessoal, nossa, o bate-papo tá incrível, mas infelizmente... It's time. Eu já combinei com algumas pessoas, a gente sabe que vai ter... É impossível ter uma rodada só com pessoas incríveis assim, a gente vai ter outras rodadas. Queria, de antemão, já agradecer vocês mais uma vez por estarem disponibilizando o tempo, esticando um pouquinho o tempo. Camila, mais uma vez, pra conseguir estar aqui. Eu tô aqui, ó. Hoje eu fiquei só assim, falando, meu Deus, eu não comigo quero nem aqui, falar gente, nada, eu aqui quero só perguntar. Só pra aprender. Queria que, pra poder fechar, vocês deixassem o seguinte, qual o recado final que vocês querem deixar para as pessoas que estão assistindo? E falar, aí, gente, já falou, mas pode repetir de novo, como é que é o contato, quem acha vocês, se quiser... quem quiser patrocinar eu ouvi num congresso social... Eu ouvi num congresso moderno que chama Rodada de Arroba. Rodada de arroba aí, ó. Mas eu sou legal. Eu vou dar 2 arroba e vou dar um brinde. Pode? Olha lá. Então, o arroba do Insta eu já dei, que é PaulaVBSP. Não vai ser difícil. LinkedIn, Paula Vale o Pimenta. Mas o mais legal entra no site da The Body Shop, .com.br, que tem um cupom de desconto de 20% escrito Paula20. Lá no final da conta. Eu já anotei, gente. Paula 20. Não tenho nenhum já legal, pra fazer, né? gente. Paula 20 pra poder... E aí? Não, calma aí, só. E assim, e dica final, se você quiser Moral dar dica da pra história. galera aí que queira... Moral da história. Sim. Dica. Quem tá começando a carreira ou quem quer virar uma super Paula... Vamos lá. Quem quer virar um alto executivo, né? Vamos pegar lá do som, né? Uma alta executiva. Olha, eu aprendi o seguinte, se eu pudesse voltar lá atrás, eu falaria assim pra mim mesma, né? O que importa não é a velocidade, é a constância. Perfeito. Só vai. Liga a primeira que você chega no fim. Porque às vezes a pessoa coloca já na quinta e depois desiste. Cansa. Então, vai que... Constância é uma ótima e ótima. Bacana que a gente vai falando executivo, já falaram isso também, né? De você ter ser consistência. Isso aí. E aí, Lu? Bom, o meu é Luciana _da Mata no Instagram e acho que no LinkedIn também, tá? Luciana _da Mata. O meu não vai ser um jabá, mas o meu vai ser um convite. A Cívico é um lugar aberto para se fazer visitas também. Então, bacana. Quando vocês quiserem, essa comunidade é incrível. Acho que vale muito já vou a lá, não pena conhecia. conhecer. Sim, tanto nos meus perfis eu sempre falo sobre os programas. E então espero encontrar vocês lá. Então, se vocês quiserem me ver, estarei lá também. Bacana. E o que eu gostaria de dizer para vocês, né, e para quem está nos ouvindo é cuidem-se. Acho que é a melhor coisa nesse momento que você pode fazer. E eu sei que todo mundo quer cuidar do outro, né? Tem muitos líderes nos ouvindo, mas acima de qualquer coisa foi algo que eu aprendi de uma forma muito difícil, mas tem que cuidar da gente primeiro, principalmente da nossa saúde mental. Perfeito. Para que você possa conquistar tudo o que quiser com muita consistência e constância. Sensacional, muito bem. Antes de eu encerrar, e aí, minha amiga? Ai, gente, pois é, né? Quanta lição Mas aprendida. incrível. Eu queria falar uma frase nova, mas não vou falar. Vou usar a frase repetida, porque ela continua fazendo sentido, gente. Eu já usei, inclusive, né? Aqui, já falei em algum momento.
que é uma frase de Arthur Schopenhauer, que eu sou super fã dela, porque ela diz o que a gente deveria levar como lema da vida. Assim, o segredo não é ver o que ninguém viu, mas enxergar de forma diferente que todo mundo vê. Enxergar a aprendizagem de forma diferente, enxergar a saúde de forma diferente, enxergar a forma de degustar o mundo de forma diferente. Então, assim, se não tá dando certo, talvez você tenha que enxergar de um jeito diferente. Fala assim, deixa eu colocar outro óculos, né? Esse é o meu óculos, esse é o meu jeito de enxergar a vida. Mas como poderia ser um jeito diferente de enxergar a vida? Acho que essa é a provocação. Também tô super feliz de estar com vocês, né, gente? Eu sou cliente, então eu vou usar o Paula 20. Eu já tinha pegado nos bastidores, gente. Eu vou usar o Paula 20. Eu também vou usar o Paula 20. Já, vamos aproveitar. Eu recomendo o sorbet, pra fazer bem, né? O sorbet, você coloca na geladeira e tal, usa depois do banho, maravilhoso. E tô muito contente de estar aqui, então encontra lá, @CamixCustomer, né? E a gente se conecta. Inclusive, no link da bio do Instagram tem um botãozinho chamado Clube de Negócios. Somos em mais de 900 pessoas que trocam figurinhas sobre a experiência do cliente com bastante frequência. A gente faz isso porque experiência do cliente não é sobre vender mais, também é, mas é sobre pessoas, que é o que a gente tá falando aqui o tempo todo. Então, se você quer melhorar a tua vida, tal, esteja à disposição nesses ambientes, esteja lá, conversa, né? Seja interessado para ser interessante. Então, acho que é isso, assim. Tô muito feliz de estar aqui. Para ser interessante, ó, que bacana. Gostei também. Mais uma vez, super obrigado às três. Pessoal, espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Acho que é tipo daquele podcast que você vai ficar assim, vai ouvir mais 50 vezes. Você vai assim, quantas vezes lá, cara? Devia ter uma espaçonave, né? Pra gente pessoas, sair assistindo abduzido lá, né? daqui. Vai vir abduzido. Coffee Life Brasil, Bidu, mais uma vez obrigado pelo apoio. O Vilnor Cliente SA, que é um apoiador também, tá falando aqui, obrigado. Beijo. Pessoal, até o próximo episódio. Espero que tenham curtido tanto quanto a gente. Valeu?